nós estávamos num culto doméstico em nossa casa, aqui em Ilhéus. Jocélia cantava um hino da harpa e eu acompanhava, encostado no sofá. As crianças corriam pela casa. De repente o Senhor me tirou do culto doméstico e eu não sei explicar como, mas eu sei dizer que ao mesmo tempo que Deus me tira daquele lugar e me leva a outro país, ao mesmo tempo eu participava do culto. Então uma parte estava no culto e a outra parte estava em outro lugar. E o culto acontecia. E eu via o país, eu via as ruas, eu via as árvores, eu via as casas, eu via as pessoas. E eu fiz a pergunta, entendi o que estava acontecendo. Era um arrebatamento de espírito. E eu disse, que lugar é esse? Quando a resposta veio no coração, Europa, aí eu voltei para o culto de casa. E nós terminamos de cantar o hino da harpa, lemos um versículo bíblico, fizemos uma oração e eu disse, amor, Deus me levou em outro continente agora. Alguma coisa vai acontecer. Uma semana depois eu sonhei com um casal de amigos que estão lá, missionários Alex e Natécia, e tive um sonho com eles. E não contei o sonho na segunda, não contei na terça, mas todos os dias eu me lembrava do sonho. E quando eu vi que apertou muito para contar, eu liguei para ele. Falei, Alex, eu tive um sonho com você. Foi assim, assim, assim. Eu não entendi, mas como está me apertando a semana toda, eu preciso te contar. Então, ele falou, você não entendeu, mas eu entendi, Vinícius. Eu fiz um propósito com Deus e eu coloquei 2 nomes no propósito. Um dos nomes é o seu. Você está pronto para vir para a Europa pregar? E no início do ano de 2022, Deus falou, tira o passaporte. E eu disse, estou pronto. Aí combinei com a empresa. Jocélia precisaria fazer uma cirurgia, porque foi uma gestação em cima da outra, estava com uma hérnia e a tia deu uma plástica. Tudo bem? Tudo bem. Mas quando coincidiu da passagem, na mesma data da cirurgia, eu falei para ela, pode ter certeza absoluta, tem alguma coisa. Então, o que a gente faz? A gente faz um propósito de oração. E eu vou para um lugar, um retiro de oração, que a gente sempre vai, e ela fica em casa e a gente faz um propósito de jejum. Um dia e uma noite. Quando o dia amanheceu, Deus toma um amigo que estava orando conosco e falou assim, Vinícius, eu vejo, Deus vai te levar do outro lado do oceano. E eu te vejo chorando lágrimas de sangue. Mas o Senhor é contigo. E quando fala para o crente, o Senhor é contigo, você esquece da lágrima de sangue. Então aquela festa, aquela alegria, as coisas dando certo. Eu fui para a viagem, uma semana depois Jocélia foi para operar. Tem pessoas do hospital que estão aqui hoje, pessoa que muito nos ajudou, está ali o Dr. Fred, é fisioterapeuta. Tem ali o Rodrigo, um enfermeiro que nos ajudou demais, e tanta gente. Jocélia faz a cirurgia, terminou a cirurgia, sucesso, tudo bem. E, de repente, uma das enfermeiras, ela está aqui hoje, Elizabeth. Ela me ligou. E ela disse, Vinícius, tem que voltar agora. Como tem que voltar agora, Beth? Tem que voltar agora. Só faltou dizer, tem que voltar para dar tempo de pegar o funeral. E eu estava no jardim de uma casa. E esse casal de missionário que me levou, estavam comigo nesse jardim. Eu olhei para o céu. Cristina está ali para louvar? Eu olhei para o céu e eu disse, Senhor, eu sirvo a um Deus que fala. E o Senhor tem falado com a minha casa. E o Senhor nunca me falou de morte. E o rapaz chegou e disse assim, Vinícius, eu mudo sua passagem agora, você vai agora, não vai dever nada, não vai, você vai agora. Eu digo, peraí. Antes de que alguém nos convidasse,
Deus nos levou em espírito naquele lugar. Eu disse, espera aí. Tem um negócio aqui no meio. Eu digo, e agora, Senhor? E aí Deus falou uma coisa comigo. E você só pode fazer o que eu fiz se você tiver certeza de que é Deus que está falando com você. Deus falou, faz a minha obra, que eu cuido da sua casa. E aí, irmãos, nós conhecemos o que é a noite escura. Jocélia saturava. Todo mundo aprendeu o que é saturação na época do Covid, não é? A saturação dela abaixo de 50%. Isso produz morte cerebral, a pessoa vira um vegetal. E a enfermeira está ali, elas estão ali. Ó. Vinícius está assim, Vinícius, ela acabou de ter uma parada cardíaca. Elas falavam comigo. Acabou de ter uma parada aqui, Vinícius. Está saturando abaixo de 50. E eu tremia. Eu dizia, Senhor, o Senhor não falou que é para a morte. E aquela noite não passava, Vieram fazer o procedimento dela. Um médico que eu trabalho com ele já há quase 20 anos. E ele começou a tirar coágulos de sangue dos pulmões de Jocélia. E aí a saturação de 40 pulou lá para cima. E eu tinha dito naquela madrugada para Deus, Senhor, até agora foi uma tarde e uma noite só de má notícia. Eu disse, Senhor, eu preciso de uma boa notícia, uma só. Eu não preciso de muita coisa, eu preciso de uma boa notícia. Eu me lembrava de Elias quando ele ouviu assim, ó, sobe uma pequena nuvem. Eu digo, Deus, eu não preciso de um temporal, eu preciso de uma pequena nuvem, que eu vou crer. Mais ainda. Aí no meio da madrugada eu estava em outro país, a primeira boa notícia, ela me ligou. Está saturando 96. Foi aquele rapaz ali, ele abriu toda o Fred, tudo que ela estava, abriu tudo e disse, ou faz isso aqui, ela não tem o que fazer, isso aqui é o tudo ou nada. E não tinha esperança, é o tudo ou nada, não tinha mais esperança. Pronto. Naquela noite eu fiz uma pergunta para Deus, depois da primeira boa notícia. Eu quero que o Senhor me mostre o que está acontecendo na dimensão do Espírito. Eu preciso saber o que está acontecendo nas regiões celestiais. Eu via um oceano muito grande, e eu vi um peixe que vinha, muito grande. E quando ele chegava perto de mim, ele estava todo amarrado, todo preso, todo travado. Logo após, Cristina já canta. Pode pegar o microfone aqui, por favor. E quando ele chegava perto de mim, eu soltava ele. E ele navegava livre, liberto. Daqui a pouco eu saía daquele lugar e eu ia num lugar como uma cidade medieval antiga. Ela está aqui, desenganada. O pessoal passava no plantão e dizia, no plantão seguinte, Jocélia já foi embora, não está. Mas toda vez que eles voltavam, ela estava. Eles mudavam o plantão achando que não estava. Está ali o Rodrigo. Quando voltava, ela estava. Os médicos diziam, Vinícius, eu achei que não tinha mais jeito. Quando eu voltar no meu outro plantão, semana seguinte ela estava. Aí eu tive um sonho onde eu via, naquela cidade medieval, os corpos. É como que tinha acabado uma guerra. E não tinha nenhum corpo que tivesse braço ou perna. Todos estavam amputados, decepados. Uma grande guerra. E eu passava no meio daqueles corpos, aqueles cadáveres, e aí eu entendi. A guerra já aconteceu e nós já tivemos a vitória.